vamos lá. Tá aí. Tá, vocês estão vendo? Tá legal? Sim, sim. Então tá. Bom, então eu vou falar sobre criatividade, né? Aí eu coloquei algumas perguntinhas aqui, meio manchete do Globo Repórter, né? Assim, o que é, quem faz, é, o que é, né? As minhas perguntas. O que é, quem tem, como potencializar e como usar. E embora essas perguntas pareçam muito pragmáticas, a criatividade, ela tem um funcionamento que é um pouco peculiar em relação a isso, né? Então eu vou começar me apresentando. Essa sou eu na foto. Mas a minha formação, né? Eu sou publicitária de formação, me tornei professora. Hoje eu sou professora no Departamento de Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria. E o meu foco de trabalho é a publicidade e propaganda, e especialmente as questões da criatividade. Então, eu leciono a disciplina de criação publicitária, e agora há pouquinho eu estava na aula de redação publicitária. E aí, como disse, né, antes no início da minha fala, eu me preocupei durante muito tempo, assim, minha tese investigou a criatividade, minha tese de doutorado, e depois, agora, por último, eu tenho trabalhado com as questões do ensino e da criatividade no ensino, né? E justamente pensando nisso, assim, eu tenho uma cobrança bastante grande que é de fazer da minha sala de aula um lugar melhor. E, e eu conto também muito com a colaboração dos estudantes e das estudantes. E eu acho que essa é uma tarefa de todos nós, né? Assim, para fazer com que a gente tenha que a sala de aula seja efetivamente um momento de encontro, de diálogo e, portanto, também, né, como uma consequência, inclusive, um lugar mais criativo. Eu não vejo como a gente ter como resultado a criatividade, sendo que ela sai de um lugar pouco criativo, né? Que é, no caso, a nossa sala de aula. Então, essa sou eu. E aí eu coloquei aqui para falar para vocês qual é o meu ponto de vista, assim, de onde eu parto para falar sobre criatividade. E a criatividade para mim, eu tenho muito foco e como pressuposto o pensamento de um psicólogo que chama Winnicott, e ele vai dizer que a publicidade é uma pulsão de vida, que a criatividade é uma pulsão de vida. Então, muito além das coisas que a gente vê, por exemplo, em publicidade, a criatividade é uma força, né? E é uma força tão importante que é a força que nos mantém vivos. E isso faz com que, desde o momento em que a gente é um aglomeradinho de células na barriga das nossas mães, a criatividade já exista e nos impulsione de lá de dentro até a chegada no mundo, né? E nos coloque no mundo como resolvedores de problemas. E aí, independentemente de qual é a profissão que a gente vai atuar, a criatividade é o que nos movimenta, né? Em direção a resolver problemas, sejam eles profissionais ou resolver problemas das nossas vidas mesmo. Então, como eu falei antes, vou falar para você sobre quem tem criatividade. Todo mundo tem criatividade, né? Todo mundo, absolutamente todas as pessoas são criativas. Então, eu enfrento muito em sala de aula esse estigma, né, de estudantes que chegam e me dizem: "Ah, prof, eu não sou uma pessoa criativa". E isso não é uma verdade, né? Então, se vocês têm esse pensamento com vocês, né, saibam que todos vocês são pessoas criativas. E, enfim, né? O pensamento que eu gosto bastante, que orienta a minha fala, é essa citação do Winnicott, que ele vai dizer: a criatividade é um colorido de toda atitude em relação à realidade externa. A percepção criativa que permite que sintamos que a vida é digna de ser vivida. Então, isso é criatividade. Quando a gente. E aí, percebam que o que eu faço aqui e o que eu quero propor para vocês é uma expansão, é um alargamento do que a gente entende por criatividade, porque normalmente a nossa ideia de criatividade ela está relacionada com o fazer artístico,
né? Assim, é uma pessoa muito criativa, sei lá, ela pinta quadros, né? É uma pessoa muito criativa, ela escreve muito bem. Então, muito além disso, sim, são manifestações da criatividade, mas muito além disso, viver é criatividade, né? E aí, se vocês forem pensar na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente está o tempo todo resolvendo problemas, né? E o modo como a gente se coloca frente a esses problemas é um exercício de criatividade. Então, tem uma outra citação do Smith que eu gosto bastante, que ele diz: o pensamento criativo é a norma em qualquer ser humano e pode ser observado em quase todas as atividades mentais. Então, não tem como a gente separar assim, isso aqui é um pensamento meu que é criativo ou é um pensamento meu que não é criativo. A criatividade é como uma característica que ela vai permear todas as nossas atividades mentais, né? E vai nos ajudar na resolução de problemas. E ela vai estar presente, então, como característica em todo ser humano. Mas o que que acontece, né? A gente, é claro que a gente pode olhar para determinadas pessoas e pensar, nossa, essa pessoa é muito criativa, ou é muito mais criativa do que eu, né? Ou enfim, ou eu sou muito mais criativa do que essa pessoa. Porque sim, existem condições que fazem com que a gente se torne uma pessoa mais criativa ou menos criativa. E aí essa citação, ela diz para nós, né? É possível a gente criar as condições necessárias para se aproveitar ao máximo o potencial criativo de cada um, bastando mudanças na postura e nas condições circundantes que se oferecem. E o que está em questão são coisas aparentemente simples. É a curiosidade, a vontade de se surpreender, a coragem de derrubar certas muralhas intelectuais e a confiança em ser capaz. Então, essa é a principal coisa, assim, né? Mas então, como que se a gente for pensar assim, né? Em que momento da nossa vida, se, enfim, o que me colocou na vida é uma pulsão, e aí é a criatividade, em que momento a gente vai se desassociando da criatividade? Porque isso acontece, né? Às vezes a gente olha para nossa vida e pensa assim, "Não, eu tô tendo uma vida tão pouco criativa, né? E de certa forma, isso acontece. E aí, o que eu quero dizer para vocês que o mais legal é que tem como a gente resgatar aspectos da criatividade no nosso viver, assim, né? Então, a gente pode perguntar como é que então a gente deixa de ser pessoas criativas? Bom, o fato é que a nossa vida, enfim, é como se fosse um balanço, né? São altos e baixos de coisas que são boas, coisas que são não tão boas e coisas que são bastante complexas da gente lidar. E com o passar dos anos, a gente vai, como se a gente fosse num processo de achatar a nossa criatividade. E uma grande responsabilidade disso, desse processo de achatamento da nossa potência criativa, é inclusive do nosso sistema de ensino, viu? E isso é bastante complexo. O que vai acontecendo então é que as complexidades da vida, a própria dureza da vida, isso vai nos tirando o nosso potencial criativo, né? E vai fazendo com que a gente seja pessoas um pouco mais monocromáticas, né? E menos coloridas, como é o pensamento do Winnicott que eu comecei ali, né? Minha fala. E o que a gente vai ter que buscar, então, é um pouco como recuperar esse colorido para nossa vida. E aí, uma das coisas e aí está muito relacionado com o nosso ensino, uma das coisas é que a gente é ensinado durante a nossa vida, enfim, né, durante o nosso processo de amadurecimento e na escola também, a gente é ensinado a buscar uma única resposta certa para todas as coisas, né? Assim, bom, em jogos tem uma resposta certa, quando a gente começa a aprender coisas como matemática tem uma resposta certa, né? Ou mesmo, sei lá, numa interpretação de texto que a gente aprende no colégio, tem uma resposta certa. Só que, né, como é uma interpretação de texto, talvez
existam muitas respostas certas. E aí, eu gosto muito dessa perspectiva do Guilford, quando ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. Existe o pensamento convergente e existe o pensamento divergente. O pensamento convergente é que a gente vai sempre buscar ou ter a tendência a buscar uma única resposta para uma determinada coisa, né? Pergunta, problema, enfim. E existe o pensamento divergente, que é aquele que vai fazer com que, número um, a gente busque muitas respostas certas, e mais interessante ainda do que isso, talvez a gente parta de uma única questão e olhe para essa questão e pense, mas talvez nem era essa a questão. Eu vou fazer, ao invés de eu responder essa questão, eu vou fazer novas perguntas. E o pensamento divergente, ele é importantíssimo para a criatividade. Então, o que a gente deveria, né, o modo como a gente deveria conduzir a nossa vida é, ao invés de buscar uma única resposta para as coisas, né, ou buscar a resposta correta para as coisas, a gente deveria buscar as muitas respostas corretas, né? E infinitas possibilidades de respostas que também são corretas. Então, o Guilford diz, né? Ele fala: entra em cena o pensamento divergente, com a finalidade de produzir diversas soluções possíveis. E assim a gente avança para muitos lados. Tão logo seja necessário, ele muda de direção e leva com isso a uma pluralidade de respostas que podem ser todas elas corretas e adequadas. O Guilford vai falar uma coisa muito interessante para a gente sobre criatividade, que ele diz o seguinte: teste de QI não tem nada a ver com índices de criatividade. Daí ele fala porque testes de QI indicam o índice ou a quantidade de pensamento convergente. E criatividade se mede com pensamento divergente. Então, vê, é uma outra forma de pensar sobre o pensamento, né? E entender como o nosso pensamento, se ele conduzir para uma multiplicidade, ao invés dele nos direcionar a um único, né? A uma única resposta certa, ele tende a ser muito mais criativo. E aí, Kraft vai nos apresentar, então, 6 traços do pensamento divergente, e que eu gosto muito, gosto de pensar sobre eles e gosto de fazer com que eles se tornem aplicados na nossa vida, né, no nosso cotidiano. O primeiro deles é a fluência de ideias. Então, eu vou, né, considerar um aspecto quantitativo da criatividade. Ou quantas ideias e associações ocorrem para determinada pessoa quando se apresenta a ela um novo conceito. Então, frente a uma determinada questão, uma determinada coisa, que outras ideias, né, numa relação associativa, que outras ideias eu posso ter a partir disso que está sendo apresentado para mim, né? Então, na minha área especificamente, a partir de um problema de comunicação, um determinado problema de marca, enfim, um determinado problema de, sei lá, a intenção de aumentar vendas de um determinado produto. Frente a esse problema, quantas ideias eu consigo gerar, né, na tentativa de uma solução, quantas ideias eu consigo gerar associando uma coisa à outra. Então, é a fluência das minhas ideias. Isso é um ponto bastante importante. O segundo ponto é a pluralidade ou a flexibilidade. É a condição da gente de encontrar um maior número de respostas, mas não só um maior número de respostas, mas respostas diferentes e possíveis ainda, né? O terceiro aspecto é, frente a essa grande quantidade de respostas que eu consegui associar, né, ou possibilidades que eu consegui associar, que são diferentes entre si, eu ainda vou verificar qual é o aspecto de originalidade dessas ideias. Então, elas devem ser em grande quantidade, diferentes entre si e originais também em relação a outras ideias que já foram geradas.
Então, esse é um outro aspecto, né? O aspecto qualitativo da ideia, ou seja, a capacidade de desenvolver a possibilidade de soluções que são peculiares, ou elas não são soluções que qualquer pessoa, no primeiro momento que olha para aquela questão, que qualquer pessoa gera, né? A gente tem em publicidade um costume de dizer que a gente deve descartar as primeiras ideias, né? Porque as primeiras ideias, elas são, para a resolução de um problema, elas estão mais na nossa superfície, né? Em termos mentais, assim, elas estão numa superfície, então é bem possível que elas sejam resultado de uma associação que não apenas eu vou fazer no momento da resolução daquele problema, mas que muitas pessoas vão fazer igual, né? Então, e aí, bom, a gente entraria numa questão que, em última instância, vai gerar até questões de plágio, por exemplo, né? Ah, o anúncio de um determinado produto lá, de um carro, é igual ao anúncio de uma outra marca. E eu vou dizer para vocês que eu orientei uma monografia uma vez que fez uma investigação exatamente sobre isso, assim, sobre ideias muito parecidas que, que acontecem e elas acontecem às vezes ao mesmo tempo. Então, assim, ao resolver um problema de comunicação no Brasil, eu gerei uma determinada ideia que resultou num anúncio determinado. E ao mesmo tempo, lá na Alemanha, uma outra pessoa, uma agência de propaganda, gerou a mesma ideia que eu, que foi desenvolvida também. E isso pode acontecer. Enfim, a gente tem, claro, casos de cópias e isso acontece em todas as áreas, né? Mas pode acontecer sim de duas pessoas associarem, porque se a gente tem eu costumo dizer que a gente é como se fosse um carro, né? Assim, e conforme mais combustível eu tenho, maior é a minha possibilidade de gerar ideias diferentes. Então, quanto mais eu consumo coisas que são para mim fonte de inspiração, maior é o meu potencial de devolver para o mundo respostas, né? Soluções para problemas de diferentes ordens. Se a minha fonte, se eu me abasteço de fontes que são as mesmas de pessoas, vamos dizer assim, da minha geração ou da mesma localidade que eu, enfim, se eu me abasteço dos mesmos produtos, eu vou consumir as mesmas coisas, a possibilidade de a gente gerar ideias iguais é enorme, né? Então, assim, bom, numa mesma faixa etária que tem um consumo muito parecido, um consumo cultural muito parecido, então, em determinada fase da vida, né, que a gente consome tudo aquilo que, sei lá, que os nossos colegas consomem, que é tudo muito parecido, a possibilidade da gente, frente a problemas iguais, gerar soluções que são iguais também é muito grande, porque a gente parte dos mesmos referenciais, né? O quarto ponto a gente avaliar é o que diz respeito à elaboração das ideias. Então, define o talento de formular uma ideia e continuar desenvolvendo essa ideia até que ela se torne, né, a solução concreta para um problema. Em relação à elaboração, eu sempre costumo dizer, a gente é muito relativo o tempo que eu tenho para produzir uma ideia, para formular uma ideia e para transformar essa ideia num produto no mundo, né? Vocês sabem, né? Normalmente, criar profissionalmente não faz com que a gente tenha um tempo indeterminado para criar. Talvez essa seja uma grande diferença entre um fazer que é mais criativo barra artístico numa outra profissão e um fazer que é criativo barra artístico nas artes, né? Porque nas artes o fazer artístico e criativo é o fim em si. Em profissões como a publicidade ou a engenharia, que trabalham com a resolução de problemas, não é assim, né? A gente tem um determinado tempo para gerar uma ideia, só que
além de tudo isso, eu tenho um tempo que é para transformar essa ideia em algo concreto no mundo, né? Produzido. E aí, isso. Então, eu sempre vou ter que fazer uma equação que é de quanto tempo eu. Bom, eu tenho que em 2 semanas entregar o produto final. Então, tá, quanto tempo eu levo? Eu tenho que vir numa contagem regressiva, né? Quanto tempo eu levo para produzir esse meu produto, transformar isso em algo concreto e aí produzir com qualidade. Porque eu sempre falo para os meus alunos, não adianta ter uma super ideia, uma ideia maravilhosa, e depois eu deixo um dia para produzir essa ideia. Aí quando eu for apresentar, ela não é uma ideia vendável, né? Ela não é uma ideia que entusiasme as pessoas. Então significa que eu fiz mal a equação de controle do meu tempo. E aí, às vezes, é melhor a gente colocar um deadline mais curto, então, no tempo necessário para gerar uma ideia e aumentar o tempo que eu tenho para produzir essa ideia e para colocar essa ideia no mundo. Isso porque também o nosso cérebro, ele é malandro com a gente, né? O nosso cérebro, ele se programa para gerar um insight quando o tempo está se esgotando. Então, vocês podem imaginar assim que no cotidiano vocês colocam como, sei lá, tô com um problema que pode ser, não sei, pode ser até de ordem afetiva, assim, tô com um problema no meu relacionamento, não sei como resolver, né? Ou enfim, tô com um problema na minha casa, eu não sei como resolver isso, ou então tô com um problema no meu trabalho, não sei como resolver. Daqui a pouco a gente tá assim, né, fazendo qualquer coisa. E aí, mas é isso. Essa é uma boa solução, né? E aí, bom, muitas vezes esse insight ele acontece quando o meu tempo está se esgotando. Mas isso é porque eu tenho um condicionamento ali, né? O meu cérebro se condiciona para fazer todas as conexões possíveis até aquele prazo limite. E aí depois colocar isso, né, na forma de uma ideia. Então, eu sempre falo, não esgotem o tempo. Do tipo, se eu tenho 2 semanas, eu vou pensar 2 semanas. Não, eu tenho 2 semanas, eu vou colocar como uma semana o prazo para eu ter as ideias e depois para produzir, porque eu preciso produzir essa ideia bem. E aí, aqui é uma outra coisa que é bastante relativa entre uma super ideia mal produzida e uma ideia intermediária bem produzida, muito possivelmente eu apostaria na segunda opção, na ideia que não é tão fabulosa assim, mas que tem uma alta performance em termos de produção. Porque ali a gente já vê, né, tudo mais concreto, eu tenho muito mais potencial ali de vender essa segunda opção. Então, a finalização, tornar concreta a ideia é uma etapa muito importante. O número 5, né, é a sensibilidade para problemas, que é a capacidade de perceber uma tarefa como tal, né, algo que eu preciso resolver, e ao mesmo tempo identificar as dificuldades associadas a ela. Então, aqui é uma característica bastante analítica, né? A 6, o traço 6 é a capacidade de redefinir, é a capacidade de perceber as questões conhecidas sob um novo viés. A decomposição de um problema sob aspectos parciais ajuda a ver as coisas sob uma luz totalmente nova. E aqui é muito importante, né? Quando eu tenho um problema muito grande para resolver, eu posso separar então esse problema em probleminhas menores e aí dando uma luz para cada um desses aspectos a serem solucionados, eu vou aparentemente como se eu desenosasse isso, né? Desenosasse esse problema complexo e fosse achando mini soluções para cada uma dessas coisas. Então, essa é uma capacidade bastante importante também, a capacidade de redefinição. Algumas outras dicas que a gente
pode trabalhar a partir de craft, que vão falar especificamente sobre o fazer criativo. Uma característica muito importante do fazer criativo é a capacidade de descobrir e se espantar. E aí ele vai dizer, né, que a gente deve procurar algo que nos cause admiração. As pessoas criativas conservam por toda a vida um espírito investigativo e a curiosidade infantil. Diante disso, é importante questionar até os conhecimentos que parecem os mais seguros. Ah, isso eu esqueci de falar lá no início, quando eu falei, tá, mas como que a gente perde a nossa capacidade criativa, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma criatividade impressionante. E com o passar do tempo, como eu falei, né, com o desenvolver da vida, com as coisas que a gente vai passando, sofrendo, a gente vai perdendo essa característica que é a ludicidade infantil, né? Tanto é que o Winnicott, que é esse psicólogo que eu comecei a minha fala, ele diz que é somente no brincar que a gente desenvolve e recupera os nossos aspectos criativos. Então, ele vai colocar assim como os aspectos lúdicos da vida como os mais importantes para reacender de certa forma, essa paixão criativa pela vida. E se a gente for ver, né, nas crianças é que está a grande fonte da ludicidade. Mas não só isso. Nessa dica aqui, eu queria colocar para vocês também a questão das próprias pesquisas, né? Eu costumo dizer, em sala de aula, quando chega essas fases de monografia, de trabalho de conclusão de curso, né, muitas vezes os estudantes veem essa como uma fase assim, ai, tem que fazer toda essa pesquisa, nossa, que complexo, que difícil que é isso, né? E eu falo, não tem dificuldade, tem uma área, que é a área que vocês escolheram, né, para serem profissionais dessa área. Vocês têm um campo do conhecimento todo à disposição de vocês e a ser explorado, né? Então significa que vocês têm a possibilidade de fazer infinitas perguntas sobre a atuação de vocês, sobre a área de vocês, sobre o futuro da profissão de vocês e dedicarem um tempo, que é um tempo ainda resguardado, incentivado na universidade, para que vocês investiguem essa área. Então é maravilhoso a possibilidade da pesquisa, ela e daí assim, às vezes a gente tem um entendimento de que a pesquisa acadêmica é algo burocrático, né? É algo quadrado e não é. A pesquisa acadêmica é uma grande investigação, né? É um grande caminhar em busca de respostas para problemas que eu mesma criei, né? Porque o problema de pesquisa é exatamente isso, assim, eu vou criar um problema. Eu crio um problema e eu saio caminhando pela minha área, né, pelo meu campo, a procurar respostas. E isso só pode ser muito interessante, né? Então, para que a gente olhe para as nossas pesquisas também com bastante carinho e como sendo uma grande oportunidade de descoberta. A segunda dica, né, diz respeito à motivação. Vou fazer uma pausa para tomar uma água. Vocês estão me ouvindo? Estão aí comigo ainda? Sim, Sim. Sim. Se vocês tiverem dúvidas no meio, vocês podem só chamar aí e perguntar, tá? Mas depois também a gente conversa mais no final. O segundo aspecto, então, é o aspecto da motivação. E aí, bom, vai dizer que entre tantas coisas no mundo, né, a nos incentivarem a ser pessoas mais criativas, a gente vai ver que tem coisas que chamam mais a nossa atenção e outras que chamam menos a nossa atenção, né? Então, ele diz que nem todo tema ou atividade entusiasmam as pessoas na mesma medida. No pensamento criativo, a motivação precisa estar em ordem, já que é preciso fazer alguns esforços. A inspiração aparece quando uma área prende muita atenção.
Assim que sentir uma centelha de interesse, siga a pista. E se algo não motiva, é melhor manter a distância. Então, isso é bem importante no que diz respeito à criatividade, é o fato de que a gente vai precisar encontrar algo, né, que nos faça brilhar o olho. E isso é muito importante porque, bom, vocês já devem ter ouvido a frase que criar, né, é muito mais transpiração do que inspiração. E isso é uma grande verdade, né? Criar algo, colocar um produto nosso no mundo é algo que exige muito da gente. Exige em termos físicos mesmo, assim, né? É suor, é cansaço. E então é muito importante que a gente inicie esse processo estando motivados. E aí, bom, então eu vou ter que procurar, né, uma área, enfim, algo que seja motivador para mim, para que eu possa me locomover nessa área, já tendo, né, interesse e motivação. A outra característica que é muito importante é coragem e liberdade de pensamento. E aí, bom, vocês podem imaginar que em lugares, e muito possivelmente vocês vão enfrentar isso no mercado de trabalho, na universidade tem muito isso também, que é o fato da gente encontrar. Normalmente essa é uma característica de um conflito geracional, né? De instituições que têm as regras, têm as suas formas de fazer muito bem definidas. E aí, quando chega uma pessoa nova e diz assim, mas quem sabe a gente faz diferente isso, né? Tá aqui sendo feito tantos anos da mesma forma, com resultados, às vezes até baixos, ou quem sabe intermediários, mas podendo ser melhores, né? E aí essa pessoa que entra para transformar, com o intuito de transformar aquela realidade, ela vai ouvir coisas como: "Ah, mas aqui a gente sempre fez as coisas assim". Tá, mas daí, gente, porque as coisas sempre foram feitas do mesmo jeito, será mesmo que eu tenho que continuar fazendo desse jeito? Ou eu posso simplesmente colocar o meu pensamento em ação, buscando um jeito novo, um jeito melhor, né, de fazer as coisas, de resolver esses problemas? Então, esse tipo de frase como a gente sempre fez as coisas assim, ou então frases como, ah, mas no meu tempo, né? Uma frase clássica. No meu tempo era bem melhor. No meu tempo funcionava assim. É, mas não é mais o teu tempo, né? É um novo tempo, é um novo jeito de fazer as coisas, é uma nova possibilidade. Então, quem sabe usa disso como uma fonte de reformulação e que pode te gerar, inclusive, resultados melhores, né? Então, frases como, mas sempre fizemos isso assim, aqui, acabam com a motivação, né? A criatividade exige a coragem de suplantar proibições ao pensamento e de olhar mais perto ideias que, em princípio, parecem despropositadas. Isso tudo sobre o signo do inconformismo. Então, o espírito inconformado, ele é muito importante para o processo criativo. Um outro aspecto que é muito importante para o processo criativo é a característica de ter tranquilidade e descontração. Então, significa muito. Tem um autor que é bastante importante no que diz respeito a isso, que é o Domenico De Masi, é um sociólogo, e ele escreveu um livro que chama O Ócio Criativo. E aí ele vai falar, então, como a gente foi educado sobre o trabalho. Eu não sei se, possivelmente vocês não lembram, mas na minha época de ensino médio, a gente tinha uma coisa que chamava PPT, que era Preparação para o Trabalho. Então, imagina que a gente está descobrindo as coisas da vida, né? A gente está se formando enquanto pessoas, definindo a nossa personalidade, e a gente está num campo que chama, num segmento, né, escolar da nossa vida que chama preparação para o trabalho. Nossa, mas será que eu não posso ser outras coisas, né? Fazer outras coisas, a não ser me preparar para o trabalho? E o Domenico De Masi fala, ele fala assim, a gente foi muito preparado para o trabalho e a gente não foi preparado, a gente não foi ensinado para o ócio. E o ócio é muito importante para a criatividade. Então, aqui o que ele fala é: reserve um pouco de tempo para sonhar acordado e refletir.
Aí podem vir as melhores ideias. Procure oportunidades para relaxar e aproveite essas oportunidades de maneira o mais consciente possível. Pressão é algo que bloqueia a atividade criativa. Então, é muito importante que a gente consiga identificar e reservar na nossa vida momentos que são momentos de ócio. E aí, bom, é importante também, o Domenico De Masi fala muito isso no livro O Ócio Criativo, ele fala assim, não é qualquer tipo de ócio, sabe? Porque hoje, e aí sem moralismos, porque eu também frequento, utilizo redes sociais, enfim, mas eu também sei que a gente passa muito tempo em redes sociais e esse não é um tempo, como que eu vou dizer para vocês assim, ó, não é um tempo de um ócio rico, sabe? Ah, aí é muito, porque normalmente o que acontece, a gente passa um dia cheio de coisas, cheio de tarefa, né? Ai, só quero chegar em casa, me atirar no sofá e aí o que que a gente faz? A gente fica zapeando redes sociais. Enfim, não é que não se possa fazer isso, mas é que a gente procure olhar para o nosso momento de ócio com um pouco mais de carinho, assim, e pensar, se eu vou descansar, quais são efetivamente conseguir me reabastecer, né, de matéria-prima criativa. Enfim, então eu vou consumir algo que eu goste, assistir um filme, eu vou escutar uma música, eu vou conhecer uma música diferente, né? Sei lá, eu coloco nas descobertas ali da semana do Spotify e aprende um álbum novo, né? Conhece uma música nova de um outro lugar do mundo, assiste um documentário, sei lá, quando a gente voltar à normalidade, né? Visita uma exposição, conhece um artista. São todas coisas que vão nutrir a nossa percepção, sabe? Vão abrir os nossos olhos para coisas diferentes do mundo e, sem dúvida nenhuma, vão resultar em produtos também mais criativos. É claro que a gente não precisa somente olhar para o ócio como um momento importante para me tornar mais produtivo criativamente ali na frente, porque senão eu já estou olhando para o meu ócio como algo necessariamente pautado por ser produtiva no meu trabalho. Então, não exatamente nessa relação, né? Mas quase como uma consequência de um momento bom de ócio. Aí, já entrando na parte final, eu tô olhando o tempo aqui, eu tenho ainda aproximadamente 15 minutos, é isso? Sim, prof, mas tranquilo, a gente pode, que nem eu falei, né? A gente troca um pouquinho, passa um pouquinho na apresentação e daí depois as perguntas, enfim, não tem muito problema se passar, não te preocupa. Tá. Não, mas eu acho que tá, pelo meu controle aqui tá bem de bom tamanho. Tranquilo. E aí eu coloquei então aqui já para a gente ir falando um pouco mais sobre ferramentas, assim, né? Para a gente pensar em esquemas básicos, né? De como que a gente efetivamente pode acionar processos criativos no nosso dia a dia, né? Ou como é que se cria, né? Então, dá para a gente pensar que o pensamento criativo ele ocorre em três redes neurais. A primeira delas é uma rede de modo padrão, é quando a gente gera ideia simples a partir de imaginação, isso a gente faz o tempo todo, né? O tempo todo a gente está girando, criando ideias e imaginando coisas. O segundo já é um pouco mais complexo, ele já adquire um caráter mais de execução. É quando a gente olha para essas ideias que a gente gerou e a gente já faz com que elas se tornem tomadas de decisão e avaliação de ideias. E o último, a rede de saliência. Então, quando eu posso olhar para essas ideias que já estão se tornando processos decisórios, e eu ainda posso olhar para elas e pensar quais são as ideias mais relevantes a ponto de serem executadas. Então, num primeiro momento, eu só gero ideias de forma aleatória, depois disso, eu já passo a assumir um pouco mais de controle, tomando decisões, né, e avaliando essas ideias, essa é boa, essa é ruim, e depois
no último nível, efetivamente, quais são as ideias que eu posso executar, posso levar para frente, né, a ponto de produzir essas ideias. Tá, mas aí, mesmo assim, né, tem esses 3 níveis, tudo bem, mas daí tem uma fórmula mágica, e daí eu vou dizer para vocês que não, né, não tem fórmula mágica para ser criativo. Esse autor é um autor da publicidade mesmo, ele chama Stalimir Vieira, é um redator, e ele vai dizer, né, não existe fórmula para ser criativo. A criatividade exige paixão para que seja aflorada a sensibilidade. A inspiração nada mais é do que a sensibilidade excitada, e o ideal seria dedicar tempo ao estímulo da nossa sensibilidade para que ela nos corresponda com inspiração criativa. Então, vê, tudo que eu estava falando antes sobre a importância do ócio é exatamente esse tempo que eu estou dedicando ao estímulo da minha sensibilidade. Então, como eu posso olhar para mim, olhar para minha vida e pensar, será que eu sou uma pessoa sensível? O quanto que as coisas que estão no mundo ao meu redor, o quanto que essas coisas me tocam efetivamente, né? Ou com o passar do tempo eu fui me tornando uma pessoa dura, eu fui me tornando uma casca, sabe? Que as coisas do mundo não chegam em mim, elas não me atingem, eu não. E aí é tanto pelas coisas boas, pelas coisas que estão no mundo e que eu olho e me emociono, né? Mas também até mesmo pelas coisas que estão no mundo e que eu olho e elas me doem enquanto ser humano, né? E elas me fazem chorar enquanto ser humano. Então, assim, sei lá, se eu tô caminhando na rua e eu encontro uma criança em situação de vulnerabilidade, em que ponto da vida que eu me tornei um ser humano que não se deixa sentir, né? Que não se permite doer por essa situação, né? Também diz respeito a uma vivência mais empática, né? Então, quando eu consigo olhar para o outro, para os problemas dos outros, das outras pessoas, e sentir também esses problemas, né? Sentir como se fossem problemas meus. Mas não só isso, me permitir alimentar minha sensibilidade, né, a ponto de me emocionar com, sei lá, um filme que eu vi, a ponto de me emocionar com uma música que eu escutei. Então, assim, às vezes é bom a gente dar uma limpada nessa grande casca que o mundo vai criando na gente, né? E se tornar um pouquinho mais esponja das coisas do mundo que estão na nossa volta e fazer com que essas coisas entrem na gente e que a gente possa e que elas possam fazer parte da gente também, porque porque como diz o Stalimir Vieira aqui, né, essas coisas vão nos responder depois como inspiração criativa. E aí dá para falar também que não tem fórmula para ser criativo, mas tem princípios. Eu elenquei esses 5 princípios aqui. São coisas que eu desenvolvo em um artigo, e aí então aqui eu vou passar só rapidamente para vocês, tá? A criatividade para mim só vem da diversidade. E, e é por isso que eu preciso, quando eu for trabalhar com matéria criativa, né? Eu preciso me acercar de pessoas que são diferentes de mim. Porque se eu for criar com pessoas que são iguais a mim, a gente só vai gerar as mesmas ideias. Então, um importantíssimo é a gente criar equipes diversas. Isso significa olhar para a equipe pensando as questões de gênero, as questões étnico-raciais, todas essas são questões de classe, todas essas são questões que importam muito na organização de equipes mais diversas e, portanto, também equipes mais criativas. Um exemplo só, eu tenho um projeto que chama 50-50, que é a igualdade de gênero na publicidade. Esse projeto visa trabalhar e potencializar o fazer criativo das meninas, não porque elas não tenham, não é isso, mas porque normalmente a criação publicitária, que é a área que eu atuo, ela é na história da propaganda, uma área essencialmente masculina. E aí, bom, tanto é que a gente tem problemas hoje, né? Porque é uma área que
não se renovou, não se renova criativamente. Então a gente precisa pensar a partir do princípio da diversidade. O segundo princípio é o princípio do trabalho criativo em grupo. Isso também vem de um pensamento do Domenico De Masi, que é o sociólogo que eu falei antes. E ele vai dizer pra gente o seguinte, ó. Antigamente a gente encontrava gênios criativos, como, sei lá, se a gente for pensar Leonardo da Vinci, gênio criativo, alta capacidade de abstração e de gerar ideias, e alta performance em transformar essas ideias em produtos de alta qualidade. Isso tudo numa mesma pessoa. Hoje em dia a gente não tem mais tantos gênios criativos, né? Mas o que que a gente faz? A gente compõe equipes, então, com pessoas que tenham, por sua vez, alta capacidade de abstração, de ter ideias, e com pessoas, né? Eu alio essas pessoas a pessoas que têm uma alta capacidade de concretização dessas ideias. Então, pessoas que são muito mais pragmáticas, né? E eu componho um grupo. Isso também está relacionado com o primeiro princípio da diversidade. O princípio da criatividade universal é esse princípio que vem do Winnicott, como pensamento que eu já iniciei, né? É entender que a criatividade não é uma característica única, né? Ou restrita a um fazer artístico ou a determinadas áreas, mas entender que a criatividade está em tudo que a gente faz, né? Em todas, na resolução de problemas do cotidiano, a resoluções de problemas do nosso trabalho, a resoluções de problemas de ordem afetiva, enfim, a criatividade está em tudo que a gente faz. O princípio da simplificação é da gente olhar para as nossas ideias, né? A ponto de também conseguir fazer uma separação ali entre ideias que têm grande potencial, mas que são de fácil execução, né? Isso considerando aqueles aspectos da gestão do tempo que eu falei para vocês antes, né? E o quinto é o princípio da criação para o mundo. Eu sempre falo que antes da gente pensar, por exemplo, em criar em publicidade, criar um anúncio, uma campanha, a gente deve pensar em criar algo que seja bom para o mundo. E aí, bom, eu já iniciei de um ponto, de um pressuposto que é muito mais interessante do que simplesmente resolver um problema de ordem comunicacional, por exemplo. Mas eu começo a olhar para problemas que estão no mundo e procurar resolver esses problemas primeiro, e quem sabe nessa diversificação do meu olhar para os problemas, eu encontro a solução para aquele problema inicial lá da ordem da comunicação. Já indo para os finalmente, como que é então o produto criativo? Eu separei só três, tá? As três coisas que eu acho que são fundamentais para a gente ter um produto criativo. O primeiro jeito é a partir de metáfora ou comparação. É uma coisa que está no lugar de outra, né? E isso a gente faz o tempo todo. Eu coloquei como exemplo aqui a menina, né? Que ela foi colocada na frente do touro para representar o potencial das meninas num setor que é o setor financeiro, que normalmente é um setor essencialmente masculino. Então ela foi colocada ali para. Então, aqui se estabelece uma relação de comparação, tanto entre elas, né, mas uma relação que transcende em termos metafóricos, porque eu estou falando aqui de uma menina contra o touro, mas não é sobre isso que eu estou falando, né? Estou falando de uma área que a gente poderia questionar, que é a área do setor financeiro, que é uma área essencialmente masculina e que necessita, né, na contemporaneidade, um outro olhar, que é o olhar, enfim, aqui representado pela menina e pelo empoderamento feminino, né? Uma outra forma da gente resolver e chegar a produtos criativos é a partir das narrativas, e aqui eu coloquei uma narrativa que se constrói nos muros da cidade, né? Um exemplo só, é de um artista que chama Banksy, e aqui o modo como ele faz interferências assim, né, no cotidiano das cidades, e aqui o modo como ele projetou, né, de, de não ter futuro para ser o nosso futuro, contando uma história
a partir de uma mesma intervenção no muro da cidade. Então, existe aqui a passagem de um estado A para um estado B, né, que é essencial para uma narrativa, mas um processo essencialmente criativo. E o terceiro, que eu acho que é um jeito que aqui na narrativa, acho que a principal coisa que a gente vai ver é contar histórias, né? E aqui ele conta a história dessa criança de uma forma absolutamente criativa. E o terceiro são os usos diferentes para objetos do cotidiano. E esse aqui é uma obra de arte, né? É uma obra do dadaísmo feita por Marcel Duchamp. Ele tinha a perspectiva de que ele, deslocando objetos de um lugar e colocando num outro, que era no caso a atmosfera dos museus, só essa transposição de um campo para o outro já faria com que o objeto ganhasse uma outra conotação. E ele efetivamente conseguiu isso, né? Mas, bom, a gente vê o uso diferente para objetos do cotidiano, sei lá, quando a gente. Isso não acontece mais, né? Porque mudou o sistema de televisão, mas um bombril numa antena de televisão, não sei se vocês devem lembrar isso da época da casa das vós de vocês, que para a televisão funcionar melhor, colocava um bombrilzinho na antena para sintonizar melhor. Era um mito, eu acho, não sei, nem sei se funcionava mesmo, mas as pessoas faziam isso. Então era deslocar um uso, né, do lado da esponja de lã de aço para a antena da TV para funcionar melhor. E assim a gente todo o tempo no nosso cotidiano, né, a gente faz com que coisas assumam usos diferentes. E isso faz parte do viver criativo. Um, quase isso, né? Mas assim, para mim é essencialmente criativo o processo de abrir a geladeira e não ter quase nada lá dentro. E daí eu penso assim, o que eu vou cozinhar? O que eu vou comer? Aí tu começa a olhar assim, né, tem esse pepino aqui perdido dentro desse vidro, tem um tomate aqui, também tem um tubo de mostarda meio pro final, né? O que eu vou fazer com essas coisas? E aí a gente vai lá e cria uma receita. Isso faz parte também do viver criativo, né? Entre tantas outras coisas que são aspectos da resolução dos problemas na nossa vida. E aí, para finalizar, então, a criatividade é paixão, né? É conseguir olhar para a nossa vida de uma maneira entusiasmada, conseguir olhar para a nossa vida como uma fonte de coisas que eu quero absorver e que ao passarem por mim vão me transformar, mas que eu também quero devolver para o mundo, transformando o mundo num lugar um pouquinho melhor. Então, era isso. Eu gosto de falar, eu falo bastante, mas agora eu quero ouvir vocês. Prof, nossa, eu tô vendo a carinha do pessoal, assim, e acho que todo mundo ficou muito borbulhando de ideias agora, sabe? Eu acho que isso já foi um exercício, assim, pra gente pensar sobre criatividade e perceber aspectos da nossa vida em que a gente é criativo e às vezes nem se dá por conta, e em outros em que a gente não é criativo, mas poderia ser, deveria ser. Então, nossa, é quase terapêutico, assim. Eu não sei, eu tô com a cabeça já, assim, cheia de ideias e borbulhando. Mas Mas o só processo. avisando o pessoal que eu vou deixar o linkzinho no formulário aqui no chat agora, daí vocês abram numa segunda guia ali, deixem ele em off, a gente não vai sumir com ele. Mas continuem aqui com a gente conversando. O Mas, processo terapêutico analítico é um processo bastante criativo. Então, quem faz isso da sua vida faz muito bem. Eu aconselho, assim, como até uma forma de resolver essas coisas que eu fui falando antes, né? Assim, de tirar esse embrutecimento que faz parte do cotidiano. Bom, então significa que o processo terapêutico analítico é sempre eu ir desenosando esse monte de nó, assim, né? Que a vida vai me dando. É sempre eu ir desfazendo isso, desfazendo, dizendo assim, eu não vou criar uma casca em mim. Eu vou continuar sendo uma pessoa sensível, eu vou continuar me sensibilizando pelas coisas do mundo. Então, o processo terapêutico é muito importante para isso. pois é, e a gente
né, o próprio nome do projeto é Espaço Criativo, né? E vem do ativo da ação, vem do criativo da criatividade, enfim. E justamente o nosso objetivo no curso, e a gente conversou no início, né, sobre rever a sala de aula, sobre repensar, sobre pensar que esses padrões que são estabelecidos de uma sala de aula que o professor chega, conteúdo, e a gente ouve, e tá beleza, que isso não tá beleza, sabe? E acho que esse momento, assim, pra gente conversar sobre isso numa outra visão também, que é uma visão que não é da engenharia em específico, mas que se aplica a ela de alguma forma, eu acho que foi muito interessante, assim. E acho que a gente até pode agora ter ainda mais subsídios para conversar com os nossos professores mesmo, para trazer essa nova visão, assim, de que as coisas mais simples, elas podem ser criativas, elas podem ser um pouquinho diferentes do que se faz no dia a dia. Deixa eu mostrar para vocês. Num outro momento a gente pode conversar sobre isso. Esse livro aqui é o livro que eu tô lançando agora, ó. Que é Desafios no Ensino. Mas ele fala muito sobre sala de aula. E é criação publicitária, só que desafios no ensino, né? Ele fala muito sobre sala de aula. E se vocês quiserem, outro dia a gente pode conversar só sobre criatividade no ensino, eu me coloco à disposição. Porque o que a gente viu, essa é o resultado de uma pesquisa de 8 anos de investigação de sala de aula, assim, tipo, o que está sendo feito em sala de aula. E o que eu vi assim nesse processo é que é muito fácil. A gente pensa que é muito difícil transformar a sala de aula, é muito fácil, com medidas simples. Só que, né, basta querer. Eu acho ótimo. A gente pode convidar os profs, enfim. Podemos pensar num momento assim, no futuro próximo. Podemos. Mas, sim, enfim, à pessoal, disposição. Por favor, quem tenha dúvidas, tá? Não vou fazer disso um monólogo. A gente está à disposição. Eu queria perguntar para ti se existe alguma maneira de tu exercitar a tua criatividade, tipo, sei lá, por exemplo, achar alguma fonte de inspiração, alguma coisa que tu possa fazer no dia a dia para ti exercitar isso. Sim, tem. E aí, bom, quando eu falei sobre motivação, é um pouco isso, né? É achar algo que tu goste e que tu consiga depositar energia criativa ali. Então, sei lá, eu gosto de escrever. Então, para mim, é ter um caderninho. E daí, assim, tem coisas que são quase como uns macetes, assim, que para mim funcionam, né? De cada um é uma coisa mais subjetiva isso, mas para mim funciona. É ter um caderninho bem bonitinho, um monte de caneta multicolorida que eu possa fazer anotações, rabiscos, enfim,